Seja bem-vindo ao Palavra Afiada, o podcast onde a literatura ganha voz, cortes precisos e reflexões afiadas. Aqui, cada página é um convite ao debate. Cada frase carrega um impacto e cada episódio é um mergulho nas palavras que revelam um universo de palavras. Lançamentos instigantes, clássicos imortais, poesia que fere e cura, prosa que desafia e transforma. Vamos afiar nosso olhar sobre a literatura e suas múltiplas facetas. Pegue seu café, ajeite seu fone e prepare-se para uma viagem literária como você nunca ouviu. Palavra Afiada está no ar. Olá, bem-vindo ao Palavra Afiada. Pois é, hoje eu tenho aqui um convidado especial, porque ele já escreveu pelo menos 18 livros. Ele se enveredou aí pela poesia, passou pela ficção e, logicamente, quem gosta de escrever, escreveu muitas crônicas que foram publicadas em jornais diários. Aí, não contente, ele decidiu juntá-las numa única publicação e ele acabou de lançar uma antologia das crônicas. E essas crônicas, eu estava dando uma olhada, uma lida, fala muito sobre as questões humanas. E por que questões humanas? Simplesmente porque ele é médico psiquiatra. Eu vou então falar hoje com o Dr. Joaquim Zailton Bueno Mota. Muito bem-vindo ao Palavra Afiada. Muito grato pelo convite. É muito interessante trocar ideia sobre esses temas, né, que representam, ao fim das contas, a vida, as crises da vida e as maravilhas da vida. Verdade. O que te levou, como psiquiatra, a mergulhar na escrita das crônicas? Foi terapia, provocação ou foi uma missão? Olha, trabalhando no consultório, você estando ali com a pessoa individualmente, ou em trabalho de grupo, ou casal, eu via que muita coisa que era debatida ali poderia ser expandida, poderia chegar em outras pessoas. Falei, bom, acho que o jeito é escrever, né? É escrever que poderia divulgar mais, poderia, então, ser mais conhecido, aquele conjunto de possibilidades, porque toda vez que você faz um contato, dois seres humanos contatuam, esse contato pode virar um contrato. Agora, você faz muitos, um gigantesco número de contatos e poucos contratos, né? Aí, quando você faz um contrato, aquilo fica mais próximo, seja no plano comercial, seja no plano pessoal, seja no plano afetivo, ou num simples encontro casual, né? É um pequeno contrato. Então, essas vivências do que acontece ali, com as emoções e as reações, os sentimentos e pensamentos, é esse tipo de interação que eu gosto de abordar, né? Seja com a clientela, aí eu quis expandir isso para o possível leitor. Agora, essa observação, né, ela é uma observação sua, né? Ela nasce mais da clínica, você já falou que é uma coisa da clínica, do cotidiano ou da sua inquietação pessoal? Quando a gente põe na balança a tua observação como médico, a inquietação pessoal ou o próprio cotidiano, tem algum peso ou não dá? Ou é tudo misturado? É tudo misturado, mas eu acho que a inquietação é fundamental. Você querer cutucar a pessoa, sabe? Você querer dar Uhum. uma mexida, uma provocada. Mas vejam, vocês podiam estar vivendo melhor se vocês fizessem tais coisas, né? Vocês já pensaram nisso? É curioso como todo mundo tem uma dificuldade enorme de receber crítica, Sim. né? Só querem elogio. E o que Uhum. melhor, mais bem faz para a gente é a crítica. Pois é a crítica que permite você refletir, você rever, né? E você poder mudar as coisas. Então, não tem coisa melhor do que a crítica. E, infelizmente, o pessoal não está acostumado. Tem que entrar nesse happening aí de aproveitar a crítica. O processo de escrita, ele também, para o autor, ele pode trazer muita cura, ele pode trazer alívio, né? No teu caso, quando você entra nessa imersão da escrita,
é uma forma também, uma válvula aí para você poder relaxar, para você se curar, para você poder colocar no papel as tuas angústias, até trabalhar o desamparo. Como que é o processo para você? Mas é muito terapêutico, espetacularmente terapêutico, né? Porque você, então, se põe do ponto de vista psicológico e psicanalítico, Uhum, escrever é masturbatório, sim. né? Porque você está com aquilo na cabeça e você põe ali, e é uma coisa que você está escrevendo e você mesmo que está avaliando. Quando chega no leitor, né, aí que Uhum, vai haver a relação, né? A uhum, relação que você tentou uhum, criar ali com a sua escrita. Claro, quando for possível isso, quando é possível, aí você fica muito mais satisfeito porque você conseguiu fazer da masturbação foi para a relação, né? uhum. O Então, teu pode falar, pode terminar. não, e a inquietação é grande mesmo, porque você quer levar isso para o outro, né? Uhum. Eu percebi que os teus temas, né, das suas crônicas têm muito a ver com sexualidade. A sexualidade, ela é um tabu para o brasileiro ou para o ser humano, né? Freud trabalha muito essa questão da sexualidade. Somos muito reprimidos ou não? Ou tudo tem a ver com a sexualidade ou não tem? Por que que esse tema ele é tão presente nas tuas crônicas? Sim, porque eu sou psiquiatra em primeiro lugar e Uhum. depois, nos últimos 25 anos, fiquei muito voltado para a sexologia. Tá. Então, trabalhando como sexólogo, né, com Uhum. casais, com problemas de relacionamento, inclusive os sexuais, e também com esse boom que houve das novas sexualidades, né, Uhum. com todo o LGBT Peguei e mais. vai Uhum. o abecedário todo aí. Então, isso tudo trouxe uma movimentação, assim, uma riqueza de problemas, né, Uhum. que foram muito interessantes. Pra você ter uma ideia, até a década de 90, a virada do milênio, eu trabalhei bastante com pessoas que queriam sair do armário e Uhum. não conseguiam, né? Aí uns traziam os pais para eu fazer uma espécie de apresentação Tá. da situação para eles poderem sair do armário, né? E depois passou a ser uma espécie de boom a saída do armário, né? Muitos se Uhum. colocaram de frente e, de Uhum. certo modo, contestando e, de certo modo, agredindo até, né, Uhum. a família. Depois harmonizou um pouco, agora a gente tem uma situação muito mais harmonizada, mas, claro, as famílias que ainda têm mais preconceito sofrem mais, né? Uhum. Mesmo a pessoa. E também muita coisa que veio da revolução sexual de 1950, Uhum. revolução sexual já que tem 70 anos, que com os hippies e a época da pílula anticoncepcional. Então, daquilo para cá, a revolução sexual foi enorme, né? E continua, a revolução sexual continua. Eu tô tomando um cafezinho aqui, viu? Isso é Servindo. ótimo. Nessa horinha, vai muito bem um cafezinho. Aham, tá. Então, aí, com a revolução sexual e com todas essas mudanças de valores morais que foram Uhum. surgindo, muito conflito, muita situação foi. Por Uhum. exemplo, hoje tem o trisal. Aham. Então, como é que é isso? Como é que é essa convivência de três Uhum. pessoas, formar um casamento a três? E tá comum, né, isso, É, né? hoje você tem casamento aberto. Uhum. Então, Uhum. tudo isso é uma grande revolução e traz muito conflito, muita novidade, muita angústia. O pessoal que gosta da moda quer ir atrás, né? E outros mais conservadores querem segurar. Então, esse conflito vai sendo vivido e a gente vai trabalhando com isso. Não sei, eu vou te fazer uma pergunta, talvez você não consiga lembrar por conta do volume de crônicas, né? Qual que foi a primeira crônica que você escreveu para essa antologia? E se você se lembra como que você estava naquele momento? Porque aí eu quero saber mais do escritor, né? Interessante a questão. A primeira crônica publicada aqui em Campinas, no jornal Correio Popular, foi A Ambissexualidade de Todos. Tá.
tá? Mostrando assim que nós todos somos bissexuais, nem que seja uma pequena fatia, né? Uhum. Por exemplo, você não pode não ter homoatração, pode não ter homossexualidade, mas pode ter homocompetição, homorivalidade, né? Uhum. Então, as meninas se comparando, quem que é a mais bonita, a mais jovem, a mais magra, né? Tá. Os homens se comparando, qual é o mais poderoso. Uhum. No vestiário masculino, uma certa observação de comparação de tamanho de genitais, Uhum. né? E assim vai prosseguindo. Essa coisa das comparações entre homens e entre mulheres, em cada sexo. Tá. Então, isso todos vivemos. E em escala pequena ou em escala maior. E essa condição da homocompetição e da homorivalidade, conforme o ajuste aí, ou o desajuste, também contribui para as bissexualidades, né? Para você entrar no mundo homo ou ficar no mundo hétero, ou se testar num lugar ou no outro, né? Porque, por exemplo, vem um paciente para mim e me diz: eu amo mulher, mas quero transar com homem. Tá. Uhum. Veja que vivência que ele tem, que Uhum. complexo que é isso, né? Uhum. Isso, então, tem que ser trabalhado mesmo para ele se ajustar e poder Uhum. pensar E da melhor definir a maneira. orientação que ele quer seguir na vida, né? Tem Claro. alguma crônica que o senhor diria que é praticamente um prontuário emocional da nossa sociedade, dentro dessas crônicas? Fala assim, não, essa crônica, ela espelha a nossa sociedade, ou não dá para colocar numa única crônica? Não, numa Não dá. crônica não dá. Nos meus livros, sim. Uhum. Nos livros, sim. Eu consegui, acho que, mostrar um pouco mais isso do que a sociedade vive, o drama mais social, digamos, né? Sim, Uhum. nos livros. Mas a Tá. crônica é muito resumidinho, né? É. São 2 páginas, 3 páginas. Uhum. E existe algo na escrita que cura tanto quanto uma sessão de análise? Não acredito. Não. Acho que não dá. Uhum. Não dá, né? Acho que a sugestão na leitura é quase que um preparo, assim, um convite para você se cuidar mais, para você se conhecer mais, e aí você ir para a terapia, né? Porque é Uhum. importante pensar na terapia como Hum. algo que... Pensa bem, ó, todos nós, hoje em dia, somos muito estimulados a fazer ginástica, né? Uhum. Nós temos muitas articulações, né? Tudo Sim. articulação, é, é dedo é osso com músculo e tal, Uhum. muita articulação. Até as sinapses são joelhinhos que se comunicam lá no cérebro, né? Então, nós temos muita necessidade de exercícios para articular tudo isso, para manter tudo isso ativo e eutrófico. Pois bem, a mesma coisa, pensando no exercício físico, você tem que pensar no exercício mental e emocional, né? Uhum. As emoções e as razões têm que ser repensadas. Então, é muito interessante uma terapia por isso, uma psicoterapia, né? Para você Uhum. trabalhar, repensar e sentir Uhum. novo o que você viveu, né? Isso permite, essa revisão ajuda muito, né? Então, as crônicas poderiam ser, ou mesmo os livros, eles são um convite para você mergulhar depois na terapia. Agora, uma coisa que eu adoro, não sei, e eu imagino que você deva gostar também, eu vou chamar você de você, tá bom? Claro. É, é, é assim, quando você assiste um filme, quando você lê um livro, o como que aquilo atravessa a gente, né? Dependendo do filme, e como aquilo ou te causa desconforto, ou te causa nostalgia, ou que te causa alegria, como a arte, ela é alguma coisa que traz muita simbologia para a gente e nos ajuda muito a repensar e a rever o mundo e até poder nos entender, né? Sim, a arte tem essa capacidade fantástica de incomodar, né? Uhum. Tanto no sentido de divertir, de agradar, como no sentido de desagradar, com o sentido de provocar algum insight difícil, né? Alguma crítica e tal. Então, a arte é muito poderosa mesmo, né? Agora,
assim, eu sei que você não usa bisturi, mas eu vou fazer uma brincadeira, já que a gente está aqui num podcast de literatura, né? Quando você escreve teu texto, você usa mais o bisturi, entre aspas, ou o pincel? Você escreve para dissecar ou para embelezar? Hum. Eu nunca tinha pensado nisso, adorei a sua pergunta. Interessante. Eu acho que tem, é claro, as duas coisas, né? Exatamente. Eu consigo Lendo o teu operar. texto, eu vi isso, por isso que eu estou te perguntando. Então, você tem que operar Uhum, e tem que pintar, né? isso. Então, por isso que acho que de vez em quando eu arrisco a fazer outras coisas, um pouco de poesia, um pouco de pintura, arrisco a fazer algumas artes aí, mais no sentido de arteiro do que de artista, né? Mas é, é interessante mesmo como isso acontece. Acho que espontaneamente, sem que eu É, me convide a pintar ou a operar, eu acho que eu mais opero do que pinto. tá. Tá? Uhum, Acho que é mais bisturi do que pincel. tá. Mas o pincel, é claro, vai junto. Né? Tem Vai. coisa bonita, talvez nos poemas que eu tento fazer, que eu escrevi um livro que é uma brincadeira com a famosa Divina Comédia do Dante, Uhum, então eu escrevi a Divina Tragédia. hum, Tá? E nesse livro eu fiz poemas, né? Ele é todo de poema, uma uhum. homenagem à Divina Comédia. Aí acho que eu consegui ficar um pouco mais no pincel do que no bisturi, mas o bisturi está sempre presente para cutucar, para cortar. Então você embelezou muito, né? Nas tuas crônicas, a gente vê ali um traço de humor, de crítica, de melancolia e de outros sentimentos, né? Qual emoção você sente que é o fio condutor das tuas crônicas ou não tem um fio condutor? De repente, naquela semana, houve algo impactante na sua clínica ou mesmo no teu cotidiano e você decidiu escrever e aquilo jorrou na tua mente e você despejou no papel. Existe um fio condutor ou não? Ou não dá para a gente dizer que há? Sim, há um fio condutor que é pensar, sentir, transmitir e aprimorar o amor. Uhum, O amor, tá. em todos os sentidos. Ele me motiva muito, ele Uhum, me entusiasma muito. Nós temos um grupo de estudos do amor que depois da pandemia esfriou um pouquinho, porque era uma reunião bem uhum, presencial e com a presença de palestrantes e tal. Daí, depois da uhum, pandemia, ainda não se recuperou tá. direito. Né? Mas esse grupo de estudos do amor sempre foi algo que semanalmente a gente promovia para Uhum, poder trazer o tema do amor à discussão, porque sabemos todos que o amor é o que resolveria a uhum, situação, né? Quanto mais mundial, uhum, social, política, internacional, local, se você ama, você tende a construir. uhum, E então a construção seria muito interessante, muito uhum, forte, necessária. uhum, Então, o fio condutor sempre foi o amor. E, claro, dependendo das circunstâncias, o dia que aparece lá o caso de um terremoto, não sei aonde, alguém fez uma demonstração de carinho, de uma atitude uhum, humana maravilhosa, que também tem um fundo de amor, mas eu uhum. destacava através do que podia aparecer na época. Né? Como médico psiquiatra, depois você disse que se voltou-se mais para essa área da sexualidade, e aí até nesse grupo do amor em que as pessoas discutem, né, o amor, por que que é tão difícil amar? Grande questão, grande questão. Bem, eu entendo que amar é você construir o outro e libertá-lo. Tá. Não é posse, né? Não, não é posse. E a tendência da gente é possuir, O objeto, a gente quer fundir com o objeto, a gente quer quer, controlar o objeto, a quer gente quer. controlar, quer. Então, essa arte de você poder amar e Uhum, também liberar, aí que eu acho que é a maior dificuldade no plano assim emocional de duas pessoas, né?
Mas às vezes até na relação pai e mãe, Também, também, filho, desculpa, pai e mãe não, pai e mãe, é sim. filho com mãe, filho com pai, porque os pais querem se projetar nos filhos, querem realizações nos filhos, não é? Isso acontece muito mesmo. Então, aí que você se perde, né? Que você não consegue mais amar e passa a controlar, né? Então, Uhum, essa possibilidade de você amar, e até em relação aos filhos, por exemplo, se você consegue mais no início da vida dele, desde pequeno, você consegue mais prender do que soltar, é uhum, lógico que é muito mais fácil você soltar o que está preso do que prender o que está solto. é verdade. Então, se você ama teu filho e segura, controla bem ele, até que ele possa ter o voo do parto de adulto, né? Aí, depois que tiver esse parto de adulto, aí acabou, né? Aí é a liberdade dele que vai resolver, né? Porque a liberdade te traz insegurança, né? Você não consegue prever, né, o que vai acontecer, né? Claro, Então você quer sempre controlar, mas eu acho a liberdade uma coisa, além de ser maravilhosa, eu acho ela muito mais difícil de você trabalhar, porque você liberta, você leva para ele poder. Estou falando do caso de mãe e filha, por exemplo, para poder conquistar. Quando você vê que está indo para um caminho, você fala, ai meu Deus, te gera angústia, mas você tem que deixar ir, né? Não tem jeito, né? Porque entende? a pessoa precisa experimentar as suas próprias escolhas, né? E consequências, né? Claro, lógico, é assim mesmo, que a vida implica isso, né? É. Agora, como que os seus leitores têm reagido às suas crônicas, né? Como que é essa troca? Ou não tem troca, ou você recebe, sei lá, um e-mail no Instagram, porque hoje tem N formas de falar com o teu autor, né? Alguém chega e fala, puxa, eu li aquela crônica e fiquei pensando nisso, né? Ou você já teve alguma interpretação que foi completamente diferente daquilo que você imaginou quando você estava escrevendo? Porque um cara, quando ele pinta, um artista, quando ele pinta um quadro, ele tem uma visão. Obviamente, cada olhar que vai ver aquele quadro, ela vai interpretar de uma forma diferente, que tem a ver com aquilo que a pessoa está. Assim também é a escrita, eu imagino, né? Claro. Olha, quando eu comecei a escrever, ali perto do ano 2000, as Uhum, crônicas, né? Os uhum, livros eu já vinha sim. escrevendo, sei lá, um livro cada 4, 5 anos, uma coisa assim. Mas as crônicas que passaram a ter aquela regularidade, com uma época que era todo sábado, né? Uhum, Era semanal, era coisa muito frequente. Então, eu punha um e-mail tá. no, nos No texto. creditinhos ali, punha um e-mail. E aí vinha um outro e-mail. Teve e-mails muito críticos, nossa, teve Uhum. e-mail até racista, porque eu usei a palavra denegrir, Tá. e o moço pediu para eu nunca, um professor que era É. afrodescendente, pediu para eu nunca mais usar essa palavra denegrir. E E é, aqui, uma, e é um aprendizado, né? Porque você sabe que eu também aprendi isso por conta da escrita. A gente, o mundo, e isso que é importante, a gente vai aprendendo a tirar o nosso próprio preconceito e nós aprendemos errado muitas coisas, né? E sim, às vezes aquilo a gente fala, não, isso não é. Mas para quem está passando por aquilo, fala, não, isso é. Eu passei pela mesma situação. Nós passamos enquanto jornalistas. E nós aprendemos que palavra denegrir não é uma palavra que você deve usar. E pois é. ok, tá tudo bem. Você pede desculpas e não pratica mais, né? Mesmo porque você não pensou nisso, você não É, usou no sentido de sim. denegrar. É. Você pensou como um Sim. sinônimo de desvalor, qualquer coisa, né? De É. desvalorizar. Então, foi. E assim aconteceu isso, os e-mails, né? Aham. Depois, à medida que foram surgindo tantas redes e tantas formas de comunicação, tanta mídia, eu deixava só os créditos que automaticamente as pessoas achavam. Eu achava no, numa rede social qualquer, e aí se comunicavam. Muitos pacientes apareceram por causa das crônicas. Nossa, que bacana. Aí a pessoa lia e se ligava e procurava Uhum. aí nas redes ou na internet para poder fazer uma consulta, né? Uhum. Para a gente caminhar para o final aqui, se um paciente seu lesse o seu livro, o que você gostaria que esse paciente ou essa paciente sentisse? Ah, interessante. Mais vontade de amar, Uhum, mais vontade de trocar, tá. interagir,
de liberar Tá. e também de reconhecer que é um ser humano como tal. Ele tem emoções ruins, ele tem seus medos, Uhum. e os medos têm que ser trabalhados. A melhor maneira da gente evoluir emocionalmente é encarar os medos e trabalhar os medos. É aquela história. O corajoso, na verdade, não é que ele não tem medo, ele administra. Uhum. Então, temos que reconhecer os medos e Ó, que trabalhar. bacana. E o que que você espera que essa antologia ela provoque em quem vive anestesiado pela rotina? Olha, não tinha pensado nisso. É verdade que a rotina anestesia. É, É muito interessante isso. Aliás, você levanta questões muito interessantes, viu, Rose? muito obrigada. A rotina anestesia mesmo. Ela te deixa tão embalado naquele sisteminha, né, que você não consegue dar um passo além, mesmo racionalmente. Não pensa um pouquinho além daquela vivência chatinha ali, daquela, né, quase que aquele negócio. Mas é triste, não é, doutor Joaquim? Essa história da rotina, ela é triste para a gente, né? Porque a gente entra no modo, né, de executar as coisas e a gente perde, a hora que você percebe, você já não viveu a vida que você gostaria de ter vivido, não é? Claro. É bom, tomara que perceba em tempo de. Por isso que eu falei, por isso que quando você lê as tuas crônicas, fala, será que ele quer, de repente, tirar a pessoa dessa zona de conforto? Fala, escuta, tem vida, é possível amar ainda, e Isso mesmo, é não isso é? mesmo. Oh, mas não tenha dúvida. A gente pensa hoje que as pessoas devem viver 5 maioridades: Uhum, 18, 36, 54, uhum, 72 e 90, porque está todo uhum, mundo indo para os 90. tá. Então, pensa, 5 vezes 18. Se a Uhum, pessoa está, por exemplo, com 54 anos, que é uhum, praticamente ao final da terceira maioridade, cabem 2 maioridades ainda pela vida. Você vê que há muita coisa. Pode fazer uma faculdade, por exemplo, aos 60 anos, verdade, né? verdade. Claro. Uhum, Pode, se rompeu um casamento, pode casar de novo, pode sair do armário. uhum, pode Então, fazer o que quiser, né? se pode. É questão de viver, Onde buscando amor e controlando os medos, né? é isso? Onde conseguir comprar, onde comprar o seu livro, essa Então, antologia das crônicas? você encontra na livraria da Vila, onde foi o lançamento agora, no fim de semana passado, e também no site da editora, da Pontes Editoras. No site Uhum. deles tem lá o Antologia das Minhas Crônicas. Adorei nosso bate-papo, conversando contigo, né? Muito obrigada pela gentileza de separar, porque eu sei que uma agenda de um psiquiatra é mega cheia, porque olha, porque é difícil em conseguir consulta com psiquiatra. Muito obrigada por ter reservado esse espaço e que esse livro, né, possa de fato fazer isso que a gente colocou aqui, que é levar as pessoas a dizer ainda posso amar, eu posso controlar os meus medos, porque o medo impede a pessoa de romper, né, Sim, e de alcançar aquilo que ela quer, e que o seu leitor ele possa conseguir ser feliz, é isso, eu acho que é isso, né? claro. Como fomos felizes hoje nesse pequeno Vai contato muito, vai e nesse muito. pequeno contrato, né? Então, que foi muito interessante. Agradeço muito a oportunidade, foi ótimo conhecer você Uhum. e ser instigado por você, que você faz questões muito interessantes, muito proveitosas. Gente, Muito aproveite obrigada. isso. Legal, muito obrigado, até a próxima. Obrigada, viu, doutor? Bom, gente, eu quero agradecer você que ficou conosco. Foi um bate-papo maravilhoso, assim, muito instigante. E eu quero falar para você, compra o livro, dê de presente, porque a literatura, ela consegue nos atravessar, nos ajudar, tirar a gente de um lugar, às vezes, que nós estamos muito acomodados e fala, puxa vida, ainda tem coisa fora da minha rotina. E esse livro vai fazer você sair deste lugar. E a semana que vem eu estarei aqui com mais um autor, uma autora, para falar sobre aquilo que nós amamos, que são os livros. Beijos, tchau!